Olá, gente. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Em instantes nós vamos começar o nosso estudo do Evangelho dessa noite, associado com outros livros também. Nós vamos só aguardar mais alguns instantes para que as pessoas possam entrar. Vamos nos preparando, vamos nos acalmando. Daqui a pouco nós vamos fazer a nossa prece de abertura, os nossos avisos. Bom, então vamos em frente. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Que sejamos todos bem-vindos. Eu vou acenando para as pessoas aqui, então de vez em quando minha mão vai aparecer na frente do vídeo, mas vocês acenam para mim e eu aceno de volta. Tá bom? E é uma delícia ter vocês aqui. Vocês devem estar estranhando que hoje estava anunciado que seria a Ana Brasil a fazer a palestra da noite, mas ela teve um problema com a voz, aquela voz de rouxinol que a gente conhece, então ela precisa descansar um pouquinho, mas até o final do mês a gente vai ter a oportunidade de ouvir a Ana de novo, ok? Eu tenho um aviso para todos vocês que é muito importante, que é sobre o funcionamento da casa. Para obedecer às regras do nosso município, a gente vai fazer o funcionamento da casa a partir do dia 14, que é uma sexta-feira, às 8 horas da noite, ok? E no dia 15, que é um sábado, às 3 horas da tarde. Eu espero muito conseguir me lembrar de dar esse aviso de novo ao final da nossa palestra de hoje, mas eu vou repetir agora para que a gente possa também divulgar isso para os nossos companheiros. Nós vamos começar os trabalhos da casa na sexta-feira, dia 14, às 8 da noite, e no sábado, dia 15, às 3 da tarde. Combinados? Então vamos em frente. Vamos para a nossa prece de abertura. E assim como de hábito, quem quiser pode fechar seus olhos, respirar profunda e suavemente. Assim vamos nos concentrando, nos tornando mais presentes neste instante. Sabemos que a equipe espiritual nos alcança, onde quer que estejamos. Quando nos colocamos numa posição respeitosa, de silêncio íntimo, buscando esses amigos queridos, que nesse instante chegam até o nosso lar, onde quer que nós estejamos nesse momento, nos trazendo suas bênçãos, sua luz e seu amor. Que nós possamos aproveitar nossa palestra dessa noite, nosso estudo. Graças a Deus. Muito bom, gente. Hoje nós vamos falar de um assunto que é dos mais interessantes e eu vou separar aqui as literaturas que a gente vai usar para que vocês possam ler depois, tá bom? Então, obviamente, a gente vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que vocês consigam ver, porque eu não tenho o Evangelho em papel, só tenho em eletrônico. Então a gente vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vai falar do capítulo 3º, que se chama Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E o que isso quer dizer, né? A gente vai falar dos itens 3, 4 e 5, que são as diferentes categorias de mundos habitados. A gente olha para o universo hoje, a gente estava olhando para a Lua, como a Lua está linda, né? E a gente olha para tudo que tem de estrela, para tudo que brilha no céu, a gente chama de estrela. Mas, na verdade, muitas dessas estrelas são planetas. E, assim, é natural que a gente tenha um questionamento a respeito do tipo de vida que existe nesses planetas. Eu acredito aqui, né, que a gente já não consiga mais perguntar assim, se existem vidas nesses planetas. Porque não dá para imaginar que a sabedoria divina, causa primária de todas as coisas, como diz o Livro dos Espíritos, fosse criar um universo imenso, infinito, para colocar vida inteligente num único planeta que nem é, né? Ainda é um planetinha pequenininho, num sistema solar pequenininho, que não tem lá muita significância dentro do universo. É muito natural, é óbvio até, que a gente pense que existem outros mundos habitados. E é verdade, eles existem. Claro que alguns não estão ao alcance da nossa inteligência, outros não estão ao alcance da nossa visão, mesmo com os mais modernos equipamentos tecnológicos. Eu vou trazer aqui o Livro dos Espíritos,
para uma pergunta que fala exatamente sobre isso. O Livro dos Espíritos, que também é muito conhecido por nós todos do Espiritismo, uma pergunta interessante, a pergunta número 55, que diz o seguinte: todos os globos que circulam no espaço são habitados? A resposta, sim. E o homem terreno está bem longe, olha só, o homem terreno está bem longe de ser, como acredita que é, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Sim, existem outros globos habitados. E o homem terreno, nós, está bem longe de ser, como acredita que é, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Caramba, né? Se nós não somos assim tão evoluídos, não somos os primeiros em bondade, inteligência, em perfeição, o que a gente tem que fazer? Qual é o nosso caminho? Para onde nós vamos? De onde nós viemos? Quando se fala em diferentes categorias de mundos habitados, a gente tem que pensar, como diz aqui no Livro dos Espíritos, que existem outros mundos infinitamente superiores e alguns inferiores aos nossos. Olha que coisa boa! Nós já não somos os piores de todos, não somos os primeiros na escalada da evolução. Nós já andamos alguns passos. Nós vivemos na Terra um planeta de provas e expiações. Tanto que o mal predomina sobre o bem. E isso não é castigo divino, isso não é nada que não seja fruto da nossa ação enquanto estamos aqui na Terra. Nós que vivemos aqui é que fazemos com que o planeta seja assim. E aí a gente fica pensando assim, puxa, Walter, mas eu não me acho uma pessoa ruim. Tem gente pior que eu no mundo, sem dúvida que tem. Nós, graças a Deus, já passamos dos episódios, dos capítulos das grandes faltas, mas nós sabemos que elas ainda existem. E quando a gente fala que o mal predomina sobre o bem, essa fala está no Livro dos Espíritos e está no Evangelho. E aí a gente pensa no seguinte, tá, então quais são os passos que nós temos que dar? Como que a gente faz para habitar mundos melhores? Como que a gente faz para alcançar esses planetas evoluídos, mais avançados? Como que a gente faz para ter uma vida onde o mal não prevaleça sobre o bem? Como que a gente faz para ter um nível de evolução que a gente mereça habitar planetas melhores? E aí vem as boas notícias. Isso só depende de nós mesmos. E a gente já vai explicar um pouco como isso funciona e o que nós queremos dizer com isso. E as outras boas notícias é que nós já fomos um mundo primitivo. Um mundo ainda inferior à Terra, onde só prevaleciam os instintos, onde só prevaleciam a força bruta. Hoje, a gente já avançou alguns passos. E frequentemente no mundo espírita, a gente ouve dizer que a humanidade vem avançando muito em evolução intelectual, tanto que saímos das cavernas, mas que ainda nos faltam os passos morais. Ainda nos faltam fraternidade, solidariedade, empatia, amor a nós mesmos, por consequência, amor ao próximo. E isso tudo faz com que nós ainda vivamos num planeta de provas e expiações, num planeta inferior. Para apoiar essa fala, eu trouxe um outro livro que nós temos usado frequentemente nas nossas palestras no Amor e Paz, que se chama Renovando Atitudes. Renovando Atitudes é um livro psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. E olha a lição que a gente colocou, que foi colocada junto com essa. A busca do melhor. Bom, então estamos buscando planetas melhores, precisamos ser melhores. E o que é essa busca do melhor? É a busca do melhor em nós mesmos. É a busca do melhor nos nossos sentimentos, pensamentos e, por consequência, as nossas ações. Nós somos filhos de nós mesmos ao longo do tempo. Nós somos fruto das nossas obras ao longo do tempo. Então já encarnamos em muitas experiências e todas elas vêm nos construindo, ou nós vamos nos construindo por meio dessas inúmeras encarnações para que a gente possa evoluir de pouquinho em pouquinho. Mas, Walter, por que de pouquinho em pouquinho? Por que muitas encarnações? Gente, pensemos no seguinte. Se a gente tiver uma encarnação longa aqui na Terra, de 90 e tantos anos,
né, 100 anos, é possível aprender tudo? É possível aprender tudo que existe. É possível vivenciar tudo que existe de sentimentos, de pensamentos, de emoções, de situações, numa única encarnação? Por que numa encarnação pessoas nascem na mais absoluta miséria, enquanto outros nascem na mais absoluta riqueza? Por que alguns nascem com saúde e por que alguns nascem com falta de saúde? Todo mundo vai passar por todas as experiências necessárias. Por mais que nos pareça bastante tempo estar encarnados, 80, 90, 100 anos, é pouco tempo diante da eternidade. E por que um espírito teria mérito de nascer numa época como hoje, que tem uma medicina mais avançada, que tem meios de comunicação mais avançadas, que tem proteção, né, um lar de paredes mais avançado, onde a gente pode ficar abrigado, quem tem esse lar, né, tem gente que ainda não tem, ainda mora na rua, e pessoas que nasceram lá na pré-história, lá na caverna. Não tem nenhum sentido, diante da bondade divina, que a gente passasse por experiências tão diferentes se nós não tivéssemos continuidade de experiências. E é aí que nós vamos aprendendo, que nós vamos evoluindo, que nós vamos nos construindo. Nós vamos nos construindo por meio do tempo. Puxa, Walter, mas assim, cá conosco, né? Esse planeta já tem aí bilhão de anos, para lá de bilhão de anos. A gente já tem aqui um tempo na Terra, né? E a gente ainda não aprendeu nada. Nada é exagero. Nós já aprendemos muitas coisas, mas ainda nos faltam muitas coisas por aprender. E é disso que o livro Renovando Atitudes fala. De alguma forma, por mais primária que seja, nós já somos melhores do que fomos antigamente. De alguma forma, todos nós fazemos aquilo que consideramos o nosso melhor. Vou repetir isso. De alguma forma, nós fazemos aquilo que consideramos o nosso melhor. Nenhum de nós escolhe ser infeliz por escolha deliberada. Frequentemente, quando nós cometemos os nossos tropeços, é porque nos falta repertório, nos falta sabedoria para ações melhores. Mesmo quando nós já temos um conhecimento intelectual, que de vez em quando a gente chama de conhecimento teórico, a respeito de alguns assuntos. Como assim, Walter, conhecimento intelectual? Gente, todos nós já lemos o Evangelho. Todos nós já passamos por um capítulo do Evangelho chamado A Afabilidade e a Doçura. Nós somos dóceis. Nós somos pacientes. Ai, Valtinho, lá vem você falar de paciência de novo. Gente, eu falo sempre sobre a paciência, que é para ver se eu entendo, para ver se eu aprendo. Então me desculpem, mas eu preciso repetir sobre a paciência, em benefício próprio. Nós somos pacientes. Tem um trecho do Evangelho que fala de paciência, que fala de amor ao próximo. Nós já conseguimos praticar tudo isso? Olha a carinha do nosso planeta. Nós, encarnados na Terra, conseguimos viver o amor a nós mesmos, de forma que nós consigamos amar o nosso próximo? Ainda não. Algumas horas nós conseguimos, algumas horas nós não conseguimos, e disso é feito o nosso caminho. Então é por isso que a gente ainda vive num planeta de provas e expiações. É por isso que a gente tem a oportunidade de uma nova encarnação. E é por isso que nós ainda não conseguimos agir de acordo com tudo aquilo que nós já conhecemos, de acordo com tudo aquilo que nós já sabemos que é o melhor para nós e, por consequência, para o planeta que nós vivemos. Estamos todos aí passando por uma época de depuração muito intensa. Né? Estamos aí em época de Covid-19, estamos todos assustados, estamos todos ansiosos, estamos todos temerosos. Por que um vírus como esse e outros tantos se estabelecem na Terra com tanta facilidade? Porque o nosso padrão vibratório, que é o padrão do planeta, é um campo vasto, é um campo farto para que esse tipo de vibração se estabeleça. O Divaldo Pereira Franco falou isso há alguns dias em uma palestra que está no YouTube, vocês podem jogar lá o que vocês acham. Que se nosso planeta tivesse uma condição de vibração melhor, o vírus não se instalaria. E como o nosso planeta vem aprendendo com isso? Está aprendendo? Estamos aprendendo? Então, quando o Hamed fala de buscando o nosso melhor, é a tarefa de cada um de nós no dia a dia, na busca do aprendizado a partir de nós mesmos, nos observando, nos conhecendo e agindo. E aí vem a grande questão.
Intelectualmente nós sabemos, mas ainda não atingimos a sabedoria de conseguir colocar em ação tudo aquilo que já sabemos a respeito do Evangelho, a respeito do cristianismo. Nós espíritas, por exemplo, todo mundo que fala com a gente que é espírita, fala de reencarnação. Fala de espírito, fala de vida passada, fala de vida futura. Nós espíritas vivemos falando disso ainda. Gente, será que o cristianismo é baseado nisso? Será que a obra do Cristo e de todos os trabalhadores que vieram antes dele é fundamentada em falar da encarnação passada? Gente, nós sabemos que se ainda estamos num planeta de provas e expiações, é porque estamos mais perto do início da corrida do que do final da corrida da evolução. Então sabemos que na encarnação passada trouxemos coisas para ajeitar nessa encarnação. E ponto final. Vivamos esta encarnação. Não expliquemos a nossa vida de hoje por conta da encarnação passada. Senão a gente vai ficar preso lá para sempre, carregando culpas. E a culpa não é um bom sentimento, porque a culpa paralisa. Eu trouxe um outro livro aqui, que é um livro de cabeceira. E eu vou ler um trecho para vocês. O livro chama-se Fonte Viva, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e ditado pelo Emmanuel, que vai falar sobre esse nosso caminho de renovação, de aprendizado, de sermos o nosso melhor. Eu vou ler porque eu não tenho competência de falar tão bonito quanto está escrito aqui. Olha que coisa linda. Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Não guardemos os detritos e as sombras. Isso é a culpa. Gente, não adianta a gente guardar a culpa. A culpa não é um sentimento nobre. Cada coisa que reconhecermos que fizermos errado, qual é o nosso passo? Próximo. Que a gente vá lá e conserte. Que a gente vá lá e peça desculpa. Que a gente vá lá e desculpe quem nos fez aquilo. Essa é a nossa ação. Esse é o nosso caminho. Isso é agir de acordo com a sabedoria. Porque nós já conhecemos perdão, já conhecemos o perdoar, a necessidade de ser perdoados. Intelectualmente sabemos disso, mas conseguimos fazer isso na prática? E em condições bem simples até, às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso. A gente tem dificuldade em pensar que a pessoa que nos deu fechada no trânsito está com pressa por um motivo nobre. A gente acha que ela só está querendo furar fila. Então, gente, isso não é minha responsabilidade. Não é nossa responsabilidade se o pensamento dela não é nobre. Eu ajo com o meu pensamento, com o meu sentimento, e ela age com o dela. A gente consegue fazer isso? Ainda não. Então carregamos muitas coisas que nos machucam por dentro, que são coisas de passado, não só da encarnação passada, né? Já falamos sobre isso hoje, mas da semana passada, do ano passado, em que a gente não se perdoa, a gente não se entende. Como eu pude fazer isso? Gente, a gente fez naquela época o melhor que a gente sabia naquela época. Como o Hamed diz, ninguém decide ser infeliz. E hoje, o que nós estamos fazendo? Estamos só nos lamentando que fizemos algo assim, assim, assado, antes de ontem, ou já renovamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e, por consequência, as nossas atitudes. E é aí que vem a renovação. É aí que vem o nosso melhor. É caminhar para viver em categorias de mundos habitados mais felizes do que a Terra. Mais felizes do que a Terra... gente, mais felizes do que a Terra depende de uma série de circunstâncias que eu nem tenho condições de alcançar com o meu intelecto. Mas também temos boas notícias. Né? A gente vem falando largamente nos últimos tempos no Espiritismo que a Terra está numa fase de transição para deixar de ser um planeta de provas e expiações e tornar-se um planeta de regeneração, onde o mal não será mais numeroso do que o bem, como ainda é hoje. Não é que a gente vai morar num planeta feliz, onde já não haja mais dores nem sofrimentos, mas é um planeta de recuperação das forças. A gente passou aí grandes dificuldades no planeta de provas e expiações, e se conseguirmos caminhar com boa vontade e amor, a gente vai conseguir ficar na Terra, neste planeta de regeneração,
que é mesmo para recuperarmos as nossas forças em algumas encarnações, para que a gente possa dar os próximos passos da evolução. Olha que delícia! A gente tem um lugar onde o mal não prevalecerá mais. Não seria uma delícia isso, gente? Onde o bem vai constrangir o mal, ao invés do contrário, como é hoje. Então nós já estamos caminhando. Mas, Walter, vou te falar uma coisa. Olhando para o mundo, tá difícil imaginar que esse planeta vai ser um planeta de regeneração. Olhando para as notícias, olhando para as pessoas, parece que está tudo pior. Eu tenho duas boas notícias para vocês. Uma delas é que o número de pessoas boas do mundo é muito maior do que o que a gente considera pessoas más. É que aqueles que a gente considera maus são muito barulhentos. Eles fazem muito escândalo, eles fazem muito estardalhaço. E as pessoas boas normalmente são mais discretas. Mas elas são em grande maioria. Essa é a primeira boa notícia. A segunda boa notícia é que, de acordo com as nossas próprias ações, nós conseguimos limpar um pouco o nosso próprio caminho, mesmo num planeta de provas e expiações. Se cada um é dado segundo as suas obras, quando nós conseguimos de verdade viver num planeta de provas e expiações e dedicarmos um pouco da nossa energia para o socorro ao próximo, para nos livrarmos dos nossos preconceitos, para ajudarmos a matar a fome de pão, não só do espírito, porque antes da fome do espírito, gente, vem a fome do pão. E nós vivemos um momento em que pessoas passam fome às multidões. Puxa, Walter, é verdade, né? Se nós todos pensarmos em um pouquinho mais de nós mesmos, em favor do nosso próximo, nós vamos devagar fortalecendo em nós mesmos a nossa autoconfiança. E isso é o que nos sustenta, a nossa autoconfiança como filhos de Deus, como filhos da perfeição, para que a gente possa dar os nossos próximos passos. E aqui eu vou trazer um outro livro, que eu também acho que é muito gostoso de ler, que se chama Jesus no Lar, ditado pelo Neio Lúcio, psicografado pelo Chico Xavier. Esse livro é uma coletânea das conversas que Jesus tinha nas casas dos discípulos. Jesus não tinha onde morar, não tinha onde dormir, não tinha onde comer, ele vivia do abrigo que lhe davam. E onde ele recebia esse abrigo, ele aproveitava e fazia uma fala, as pessoas se reuniam para escutar Jesus, e é por isso que o livro chama-se Jesus no Lar. Porque ele falando nos lares das pessoas, e a gente, quando lê, tem a oportunidade de trazer isso para o nosso lar. É um livro delicioso de ler, facinho, daqueles de carregar na bolsa, na pasta, no carro, para quando a gente precisa de um socorro, assim, sabe? Quando a gente precisa ler alguma coisa para acalmar o nosso dia, esse livro é ótimo para isso. E tem uma lição chamada O Imperativo da Ação. E aí estão lá os discípulos e as pessoas conversando com Jesus, e Jesus pergunta assim, qual é a coisa mais importante, o que é o mais importante para a elevação do espírito, para estabelecer a paz na terra? E aí uma pessoa diz que é meditar, purificar os pensamentos e etc, etc. E Jesus diz que sim, que é verdade. Outra pessoa diz que é guardar-se em oração, que é respeitar os mandamentos, e Jesus concorda e diz que sim. A outra pessoa diz que é preservar-se dos bens mundanos, da cobiça, e Jesus concorda. E aí as pessoas vão dizendo, até que Jesus percebe que as pessoas não vão chegar no ponto fundamental, e ele mesmo diz que tudo isso é louvável, é importante, e que só existe uma maneira de fazermos tudo isso de verdade, que é o imperativo da ação, que é agirmos. Podemos meditar, podemos orar, podemos fazer 1000 preces, mas se nós não agirmos de acordo com o Evangelho, de acordo com o ensinamento do Cristo, estamos perdendo tempo. Para habitarmos esses planetas mais leves, mais iluminados, mais pacificados, nós ainda precisamos nos aliviar de nós mesmos, nos pacificar por dentro, para pacificarmos as nossas ações. Essa é a recomendação de Jesus. Lembremos dele enquanto estava aqui caminhando sobre a terra, que ele tinha lá fazer o trabalho dele, ele orava, ele pregava, mas ele estava sempre em ação, exemplificando os seus ensinamentos. Essa parte ainda nos falta fazer.
isso tudo ainda nos falta mais um pedaço. E é esse pedaço que eu convido todos a refletirem. Qual é a minha ação que eu ainda posso fazer um pouco mais? O que de melhor eu posso ser em mim mesmo para colocar esse melhor no mundo que eu vivo? É essa a tarefa que nos cabe. Nós encarnamos neste planeta exclusivamente para isso. Para aprendermos com as nossas experiências, melhorarmos a nós próprios e darmos estes passos. Este é o imperativo da ação que Jesus fala no livro Jesus no Lar. Que a nossa obra do dia a dia nos faça sermos um pouco melhor hoje à noite do que começamos o dia hoje de manhã. Que sejamos um pouco melhores amanhã do que fomos hoje. Que sejamos um pouco melhores o ano que vem do que fomos o ano passado. Nas pequenas ações, nos pequenos passos. Para finalizar, para nos encorajar, eu vou deixar uma frase da Madre Teresa, que fez uma obra gigantesca. Nós não precisamos fazer uma obra igual a da Madre Teresa, gente. Nós precisamos fazer a obra aqui dentro, pequenina em nós próprios. Mas ela tem uma frase que nos apoia muito. E eu vou compartilhar com vocês antes da gente fazer o encerramento. Que é, tenha fé no poder das pequenas ações, porque é nelas que reside a sua força. Se fosse para darmos grandes saltos, não teríamos inúmeras encarnações. Se nessa encarnação a gente sair daqui da Terra menos preconceituoso, menos maledicente, já conquistamos tudo. Porque às vezes a gente passa 10 encarnações no mesmo lugar, no mesmo jeitinho, repetindo os mesmos erros. Eu vou repetir nossos avisos, o nosso aviso do início da palestra, porque algumas pessoas chegam no decorrer da palestra. Os trabalhos da nossa casa serão abertos no dia 14, que é uma sexta-feira, às 8 da noite. E no dia 15, que é o sábado, às 3 da tarde. Porque dessa forma a gente obedece às regulamentações do nosso município. Ok? Vamos para as nossas vibrações e para o encerramento? Então nós vamos nos unindo em coração e pensamento. Estamos fisicamente distantes por conta das necessidades deste momento, do nosso planeta. Mas em pensamento nos unimos à equipe espiritual, aos nossos companheiros de tarefa encarnados, aqueles amigos de quem temos saudades da casa espírita, para uma vibração de amor. Que essa nossa vibração seja depositada nas mãos da equipe espiritual, que de acordo com a sua sabedoria distribua para amenizar as dores deste mundo. Jesus Mestre querido, por nós apenas a gratidão de estarmos juntos mais uma vez em Teu nome, para que possamos aprender contigo a sermos melhores em nós mesmos. Abraça os nossos companheiros que não estiveram conosco hoje. Dispensa-nos na Tua paz. Graças a Deus. Gente, que delícia estarmos todos juntos mais uma vez. Agradeço muito a boa vontade, a disposição e a paciência de vocês e que tenhamos uma ótima semana. Boa noite.